Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, seguindo os nossos exercícios, a gente vai partir para a segunda questão. Nessa segunda questão, ele simplesmente quer que a gente crie, né, é, um algoritmo, né, que peça ao usuário números, um número inteiro e mostre se ele é um número positivo, negativo ou igual a zero. Nesse caso, ele é um número neutro, beleza? Então, vamos lá para o PyCharm. Belezinha, já abri aqui o nosso PyCharm no exercício anterior. E agora o que a gente vai fazer é criar um novo arquivo. Na aula passada eu ensinei vocês como criar pelo terminal, né? Um arquivo pelo terminal. Nesse caso aqui a gente vai criar normalmente pela IDE, beleza? A gente simplesmente vai abrir, né, aqui a nossa pasta de projetos aqui no canto. Vai vir aqui nessa pasta, apertar com o botão direito do mouse e vir aqui, ó, em New. Beleza? Aqui a gente vai criar um Python file e definir o nome dele. Nesse caso vai ser aqui, ó, módulo 4 ex02. Beleza? Não precisa colocar .py, de fato ele já coloca automaticamente. Beleza? Então já abriu aqui para a gente limpo, né, nossa linha de código, nossa área de comandos. E agora a gente vai começar a digitar os nossos códigos. Então, inicialmente ele vai ter que pedir ao usuário esse número. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma variável chamada 1, recebe. Novamente, eu tenho que converter para int, né? E aqui eu venho com input. Input e recebe aqui o seguinte, ó, entre com um número, né? Um número, sei lá, um número inteiro, pode ser. E aí o usuário vai ter que entrar com um número inteiro. E agora eu vou ter que testar, né? Se esse número for maior do que zero, então ele vai dizer o seguinte para mim, ó, printa para mim que esse número é um número positivo. Então, eu vou dizer o seguinte, vou usar aquele comando F e dizer assim, ó, num, e aqui colocar a concatenação, né? Então, num é positivo, ó, tudo maiúsculo. Pronto, não é positivo. Joia. Agora eu venho com else, né? Caso contrário, ele vai ter que executar esse bloco aqui. Vou colocar simplesmente assim, sem o if. E aí eu venho, ó, se o num for menor do que zero, ele simplesmente vai printar para mim que o número, né, o número que a gente está tratando aqui, ele é negativo. Beleza? Ah, mas e aí caso contrário, ou seja, simplesmente um else, né? Ou seja, ele não vai cair em nenhuma dessas proposições. Então significa que o número é igual a zero, né? Se o número não é maior do que zero e não é menor do que zero, logicamente ele é igual a zero. E aí eu vou simplesmente dizer aqui que o número, né? Vou novamente chamar o meu f e dizer que o número é igual a zero. Então, 1 é igual a zero. Ou seja, é neutro, né? Então, vou botar aqui, ó, é neutro. Belezinha? Pronto, nosso programinha já está funcionando, já é para funcionar, beleza. Novamente eu vou apertar Ctrl Shift F10 para que ele execute esse comando aqui, né, todo esse arquivo. E aí eu venho aqui, ó, entre com o número inteiro, ele já pediu aqui para mim. Vou entrar com o número 10 e de fato ele vai mostrar que 10 é positivo. Vou compilar novamente esse mesmo arquivo e colocar aqui o menos 40. E aí ele vai me informar que o número é negativo. Caso eu queira, então, informar que ele seja zero, então zero é um número neutro. Beleza, pessoal? Voltando então para a nossa lista de exercícios, temos que a nossa terceira questão também é bem fácil, beleza? A gente só quer, então, um algoritmo para calcular a média de três valores informados pelo usuário. A gente já fez isso, né, em aulas anteriores e agora vamos fazer isso em Python, beleza? Vamos abrir novamente o nosso PyCharm. Beleza, já abri aqui o nosso PyCharm no nosso exercício anterior. E o que eu vou fazer aqui é novamente criar um novo arquivo, beleza? Então eu venho aqui novamente, venho em New, Python File, e vou chamar aqui de mod 4, né? Nosso módulo 4, ex03. Beleza? Dá um Enter e ele já abriu aqui pra gente. Nosso objetivo agora é calcular a média, né? O clássico calcular média. Beleza? Agora, primeiro eu tenho que pedir, né, a nota 1 para o usuário. Então, vou dar um input
e dizer aqui, ó, entre com a primeira nota. Entre com a primeira nota. E aí percebe que como eu vou fazer cálculos com isso aqui, eu tenho que converter para int. Aí, claro, eu também posso converter para float. Por quê? Porque ele pode tirar ali 8,5, né, pessoal? Por exemplo. Então, eu vou converter, na verdade, para float. O N2 também vou fazer a mesma coisa. Percebe que aqui eu já dei mais uma aumentada no nosso código, né? Lá no nosso código-fonte do nosso exercício, eu tinha usado int para converter isso aqui. Mas eu também posso utilizar o float sem problema, né? Ele pode tirar 8,5, 8,25, e isso de fato são números com decimais. Beleza? No N2 eu também vou fazer a mesma coisa, aliás, no N3. E aí, pessoal, percebe que agora eu vou precisar fazer a média, né? Então, basicamente, a média é pegar N1, né, mais N2 mais N3 e dividir pela quantidade de notas, nesse caso 3. Ao final, eu basta printar, né, isso aqui. Então, primeiro eu venho com a condição, né, porque eu tenho que informar se ele foi aprovado ou não. Então, se média for maior ou igual a 7, ele vai printar para mim. Faltou 2 pontos, né? Ele vai printar para mim que, de fato, o aluno foi aprovado com média. E aqui eu simplesmente vou fazer essa concatenação dessa forma, né? Também posso fazer isso. Caso contrário, dou um else aqui, ele simplesmente vai printar para mim que eu fui reprovado, né? Então, reprovado com média. E aí, eu uso aqui, ó, novamente, essa concatenação aqui. Beleza? Show de bola. Se eu executar isso aqui, então, ó, vou dar um Ctrl Shift F10, vou executar isso aqui, ele já vai pedir, né, para entrar com a primeira nota. Vamos supor que eu tirei 10 na primeira, tirei 3 na outra e tirei 8 nessa outra. De fato, eu fui aprovado com média 7. Beleza? Agora, pessoal, tem o seguinte, né? Pode ser que o usuário aí, ele se engane, né, e sem querer coloque assim, ó, qual a primeira nota? 10. E aí coloca o nome, né, em extenso do número. Se eu colocar isso aqui, ó, ele vai dar um erro. Então, ele deu para mim aqui o seguinte, ó, value error, porque de fato ele não conseguiu converter essa string 10 para um número, né, para um float. E aí ele vai dar um erro de valor, que é exatamente o que está dizendo aqui, ó, value error. Beleza? Então, a gente vai conseguir, né, tratar esses erros na próxima aula, beleza? Então, não saia daí que o nosso próximo módulo, aliás, vai estar bem interessante. Belezinha? Então, para que essa aula não fique muito longa, eu vou interromper por aqui, porque o nosso próximo exercício ele é bem bacana. Então, tchau, tchau, pessoal!